Olá, meu querido, minha querida, que coisa boa é poder estar aqui com você, é poder estar aí na sua casa, é poder compartilhar esse momento tão maravilhoso que é falar da palavra do Senhor. Eu creio que Ele vai falar contigo essa noite. Eu, particularmente, estou cheio de expectativa em Deus, que hoje vai ser um dia maravilhoso e Ele vai falar tremendamente ao meu coração e ao teu coração. Vamos falar hoje, e hoje a pregação vai ser lá em Atos 9. Se você puder abrir a tua Bíblia ou teu celular, acompanha comigo, vai ser muito legal, muito joia. Vamos lá, o versículo 1 fala, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquelas seitas que os homens, que as mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. E os varões que ali estavam com ele pararam esplandecidos e resplandecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou de terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-lhe pela mão, o conduziram até Damasco. E este, por 3 dias, não comeu e nem bebeu. A partir do 17 agora. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, como se umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, foi confortado, ou fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Tomando-o de noite, o 25, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Queridos, vamos orar mais uma vez. Eu queria orar com você agora, para que realmente o Senhor fale ao teu coração a respeito dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti essa palavra tão maravilhosa. Senhor, que o Espírito Santo, ó Pai Santo, venha falando a cada um, coração e mente que me ouve essa noite, ó Pai Santo. Que seja o Teu Espírito a abrir a minha boca e não eu, que eu não venha a atrapalhar aquilo que Tu tens a dizer a cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amado, eu queria compartilhar com você, antes de mais nada, uma história que aconteceu comigo. Nós vamos falar hoje sobre Além do Horizonte, é o título da pregação. Engraçado que o horizonte foi algo que sempre me chamou a atenção. O horizonte era algo que me fazia parar para realmente observar, chamava a minha atenção. Quando nós íamos à praia, a minha família tinha uma casa de praia lá em Pau Amarelo. Então nós íamos, e à tarde meu pai sempre gostava de voltar à praia novamente para ver o pôr do sol. E ele sempre levava aos filhos, né? E ali eu, sentado na areia, sempre olhava para aquele horizonte, aquela linha do mar lá adiante. E sempre vinha uma pergunta à minha mente: mas o que será que vem além daquele horizonte? O que tem depois dali? Não só fazia essa pergunta na praia, mas também quando estava viajando, olhava para os montes e dizia assim: o que será que vem depois daqueles montes? Um certo dia eu criei coragem e fui até meu pai e perguntei: pai, o que tem após a linha do mar?
Ele sorriu para mim e disse: filho, depois daquela linha tem mais mar. Aí eu achava que era algo surpreendente e ele disse que tinha mais mar. Aí eu disse depois, ele, mais mar, até chegar à África, no nosso caso, que estamos aqui no Nordeste. Se nós olharmos para frente, nós chegaremos à África. Um dia nós chegaremos à África. Após passarmos de horizonte em horizonte, nós chegaremos à África. E a minha imaginação, antes de saber o que tinha além do horizonte, quando eu olhava para o mar, eu sempre encarava o mar como uma corredeira. E que depois do horizonte vinha uma cachoeira, tinha um abismo. Eu dizia, não, o mar vai, e depois ele cai. E quando eu olhava para as montanhas no horizonte, eu enxergava, eu via as montanhas, mas eu pensava que aos pés daquela montanha tinha uma cidade, tinha um vilarejo, algo desse tipo. E eu sempre que perguntava ao meu pai, ele sempre tinha a mesma resposta. Filho, depois das montanhas tem mais terra. E depois mais montanha, até chegar a uma cidade. Fazendo um paralelo entre o que eu pensava e o que eu tinha em minha imaginação e essa palavra, eu queria conversar com vocês sobre 3 pontos que chamaram a minha atenção. O primeiro ponto que eu queria conversar com você é: não se conhece nada além sem ter um encontro com quem já está lá. Em Atos 9, 3, ele diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha só, o então Saulo de Tarso, que ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus, e ele era chamado Saulo de Tarso, ele tinha em mente um horizonte. Aquele horizonte aparecia para ele como verdade. Ele olhava aquela situação que estava à sua volta acontecendo, de perseguição da igreja, e ele fazia parte daqueles que perseguiam a igreja. Ele via aquilo, ele tinha uma visão e uma percepção de que aquilo que ele fazia em obediência. Não só em obediência à religião, mas em obediência aos religiosos, o zelo exagerado que ele tinha e o cuidado com as tradições. Ora, aí você vai dizer, Uziel, mas isso tudo é válido. E eu vou dizer a você, sim, é válido. Mas a intenção do coração de Saulo estava completamente equivocada. O que ele via não era o que tinha além. Ele esperava chegar em Damasco, ele tinha um horizonte pintado em sua frente. Era aquele horizonte que passavam para ele. Os religiosos da época, e ele estudou muito, e os religiosos da época passavam para ele uma situação, ele estudava a lei, e ele era muito estudioso, então ele acreditava que tudo aquilo que ele estava vivendo era verdade, porém, ele não sabia o que vinha além. Ele queria ir para Damasco, ele queria ir a Damasco, ele queria chegar lá em Damasco, mas ele não esperava como ele ia ficar depois que ele chegasse em Damasco. Queridos, em sua visão, na visão de Saulo, não tinha nada de errado. E como eu disse, tudo era válido. Mas mais uma vez eu vou repetir para você, não tem como ir além sem antes ter um encontro com quem já esteve lá. Isso aconteceu em diversas ocasiões na palavra. E algo que me chama a atenção também é o encontro que Jesus teve com os apóstolos. Lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, vai mostrar o Senhor Jesus falando assim: vão até a outra margem. E a palavra fala que o Senhor impeliu os seus discípulos a ir. Impelir significa obrigar mesmo. Eles não queriam ir, em hipótese alguma, mas o Senhor o obrigou a ir.
O Espírito Santo trouxe ao meu coração algo que eu quero compartilhar com você. Nesse dia, olha só, os apóstolos caminhavam com o Senhor Jesus. Eu não sei se você já caminha com o Senhor Jesus. Eu não sei se você já é familiarizado com o ambiente evangélico, familiarizado com as igrejas, com a célula, com as pessoas, mas pode ser que você ainda tenha que ter um encontro com Deus. Os discípulos acabaram de ver o Senhor Jesus fazendo milagres e prodígios. Ele multiplicou pães e peixes, ele curava. Mas ainda assim o Senhor via a intenção do coração dos apóstolos, que naquele momento ainda não era o ideal, ainda não tinha chegado além, eles ainda não tinham conseguido ir aonde o Senhor Jesus queria que eles fossem. Então, naquele momento, o Senhor obrigou, mesmo sem eles quererem, o Senhor obrigou eles a irem a outra margem, a pregar o barco e a irem para lá. O Senhor Jesus foi orar, mas lá a palavra fala que lá por volta de umas 3 a 4 horas da manhã, o barco sendo jogado de um lado para o outro na tempestade, o Senhor veio de forma sobrenatural aos seus discípulos. Veio andando sobre as águas. Assim como foi com Saulo, foram com os discípulos. Saulo, indo a Damasco, uma luz súbita apareceu, muito forte, de maneira que ele caiu do cavalo. A palavra fala que ele caiu do cavalo, ele foi à terra. Ele caiu no cavalo. Os discípulos estavam sofrendo tempestades. Assim, amados, é na minha vida, é na tua vida. Situações acontecem. A gente vive um momento agora de pandemia. Quem sabe não é nesse momento que o Senhor quer aparecer de maneira sobrenatural na tua vida. Mas Ele quer ter um encontro contigo. Ele vai até você, independente da motivação do teu coração. Às vezes você pode até estar aí com medo das circunstâncias, do que pode acontecer, mas o Senhor vai até você. O que nós temos que fazer é simplesmente estar atentos à sua voz, identificar a voz do Senhor e crer que Ele vai fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Como eu disse, os apóstolos, eles andavam com Jesus e mesmo assim agiram sem o conhecer. A palavra fala que quando Jesus veio até os apóstolos naquele barco, andando sobre as águas, eles não identificaram o Senhor. Eles olharam, mas não identificaram. Mesmo assim, o Senhor não deixou de ir até eles. E fez com que se reconhecesse. O Senhor Jesus faz questão. Querido, deixa eu falar para você. O Senhor Jesus faz questão de você. Ele quer ter um encontro contigo. E é hoje. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. Ele quer ter um encontro sobrenatural contigo, hoje, agora, nesse momento. Escuta a voz do Espírito Santo. Escuta a voz do Senhor. Ele vai fazer maravilhas na tua vida, assim como fez na vida de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, e fez na vida daqueles discípulos, que o Senhor Jesus os fez chegar do outro lado. Porém, uma diferença teve nesse intermédio todo. Os discípulos saíram da praia sem Jesus, mas chegaram do outro lado com ele. O apóstolo Paulo, a gente vai olhar aqui e vai perceber que foi da mesma forma. Mas antes eu queria conversar mais algumas coisas com vocês e mais alguns tópicos que a gente vai conversar aqui. Uma frase que o Senhor Jesus me deu enquanto eu orava e lia toda essa palavra foi: ver uma perspectiva de horizonte não significa enxergar a verdade além dele. Eu vou repetir. Escreve nesse teu caderno, se for possível. Ver uma perspectiva de horizonte não significa enxergar a verdade além dele. Foi assim com Saulo. Ele tinha uma perspectiva de horizonte, mas ele não sabia a verdade que teria assim que ele passasse desse horizonte, assim que ele chegasse naquela meta
estabelecida por ele, ele não tinha a menor noção do que ia acontecer. Mas você vai saber o que vai acontecer. Segundo ponto que eu queria tratar com vocês aqui hoje, e que o Senhor fala ao meu coração, é: obediência à palavra de Deus te levará sempre além. Se você continuar lendo, e nós lemos aqui no início, no versículo de 6 ao 7, o Senhor Jesus dá uma ordem específica a Saulo. Quando ele cai e reconhece a voz de Jesus, quando ele pergunta assim: quem és tu? O Senhor se apresenta e ele reconhece a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz a ele assim: mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. E a sequência é que Paulo não ficou caído. Ele não ficou caído. Ele se levantou e foi. Talvez hoje você tenha caído. Talvez hoje tenha acontecido situações que tenham te levado a cair. Mas, querido, ficar no chão não é a solução. Vão querer que vocês fiquem sentados, mas não façam isso. Observem, escutem a voz do Senhor. Ele nunca vai querer que você se mantenha estático, que você se mantenha sentado, que você se mantenha parado. Ele quer que você se levante e prossiga para o caminho aonde você ia. Você estava indo para onde? Para onde o apóstolo Paulo estava indo? Para Damasco. Ele deixou de ir para Damasco? Não. A diferença foi que ele chegou diferente em Damasco. Mas ele chegou diferente em Damasco porque ele escutou a voz do Senhor e obedeceu. Essa palavra obediência é o próximo passo quando você tem um encontro com Jesus. Depois de um encontro com Jesus, o próximo passo é obedecer. O fato, queridos e queridas, de termos um encontro com Jesus, não significa de termos a certeza de chegarmos além. Quantas e quantas pessoas já tiveram encontros com Deus e se perderam no meio do caminho? Porque simplesmente não quiseram obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. E não chegaram no seu destino, porque não obedeceram. Então não é só ter um encontro com Ele, é ser obediente à sua palavra. Obediência à palavra é que nos leva além. Lá em Salmos 119, 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu Deus, eu não consigo entender como um cristão não lê a Bíblia. Querido, leia a Bíblia. Tire tempo com o Senhor. Tire tempo a sós com Deus. Queira um relacionamento íntimo com Ele. Aí é onde está toda a diferença entre você ficar no chão e se levantar. Entre você se levantar e caminhar o caminho certo. Porque você só consegue isso se você tem o direcionamento de Deus. E você só consegue o direcionamento dele com a palavra dele. Lendo, meditando na palavra. Amém? Então, amados, os obstáculos, eles sempre vão aparecer. Não é porque você aceitou o Senhor, não é porque você é obediente à sua palavra, que você vai estar isento de obstáculos. Olha só, João 16:33 faz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, quando se levantou, ele tentou abrir os olhos, mas ele não conseguiu. Um obstáculo ali estava à sua frente. O que é que ele podia fazer? O Senhor mandou eu levantar, eu levantei. Ele disse para eu entrar na cidade, eu quero até ir, mas eu não consigo enxergar. E agora? Vou voltar. Foi assim? Não. Obstinado. Aqueles que estavam ao seu redor. Eu imagino ele falando assim: quem está aí? Vem cá, me leva. Eu não vou deixar de ir além. Eu não vou deixar
de ter aquilo que Deus quer para a minha vida, porque eu não consigo enxergar. Porque eu não consigo ver. Eu sei que Jesus vai abrir os meus olhos. Ele não falou isso, mas eu creio que naquele momento ele teve algumas visões, algumas vozes na sua mente, e ele mesmo dizia para ele: eu vou prosseguir, eu vou continuar, porque esse Deus que apareceu subitamente para mim, de uma forma sobrenatural, vai fazer milagres e maravilhas na minha vida. Porque eu agora sei quem Ele é. Ele se apresentou a mim e eu sei quem Ele é. Portanto, queridos, obstáculos vão aparecer. Mas o Senhor sempre, sempre vai colocar algo ou alguém na tua vida para te levar além. Se tem algo, querido, que eu particularmente amo na visão do MDA, é a caminhada junto. É caminhar junto. Porque sozinho, você pode até chegar, mas o esforço que você vai fazer é muito grande. É extremamente grande e pesado. Se você vai com outra pessoa, isso se torna muito mais fácil. Então o Senhor sempre vai colocar algo ou alguém na tua vida para chegar além. O terceiro e último ponto que eu queria falar para vocês é o mais extraordinário. Uma pergunta: o que tem além do horizonte? É o que eu fazia para o meu pai. Eu perguntei a ele. Eu perguntei, porque se eu não sei, eu vou buscar. Se eu não sei o que tem além do horizonte da minha vida, eu vou na palavra. Eu vou querer saber: Senhor, me mostra o que tu queres para mim. Me mostra o que tu queres fazer na minha vida ou através da minha vida. E o que vem além do horizonte? Eu vou te dizer o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Além do horizonte, lá em Atos 9:17, diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Sabe o que é que tem além do horizonte? Eu vou te falar o que é que tem além do horizonte. Tem revelação para você. Tem revelação do Senhor para você. Saulo, quando estava lá, Ananias chegou e revelou para ele quem foi aquele que apareceu para ele lá. E quem era o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, que apareceu para Ananias e mandou ele ir até Saulo, ele chegou lá e se apresentou dizendo assim: olha, aquele que apareceu para você subitamente no caminho para Damasco, me mandou vir aqui. Mas ele me mandou com um objetivo. E o objetivo é impor as mãos em você e te curar. Milagre também. Tem revelação, tem milagre, tem cura e tem mais do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, além do horizonte. 2, batismo. Lá em Atos 18, a continuação diz assim: e logo caíram-lhe dos olhos escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Querido, além do horizonte não tem mais passado. O teu passado ficou para trás. Você agora é um novo homem, uma nova mulher. Você agora é cheio do Espírito Santo de Deus e vai além do horizonte com isso. Cheio do Espírito Santo de Deus. Quem prevalece agora não é a carne. Quem prevalece agora não é o homem carnal. Quem prevalece agora é o homem espiritual. É aquele que vai adiante, é aquele que vai avante, é aquele que não para, é aquele que cai, mas se levanta. É o homem espiritual. Além do horizonte, é um lugar também de alimento e fortalecimento. Lá no 19, ainda continuando, após ser batizado,
Diz o quê? E tendo comido, ficou fortalecido. E tendo comido, ficou fortalecido. Ou seja, alimento e fortalecimento. Quer ir além? Você vai chegar lá. E quando você passar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. De maneira que vai te fortalecer, que vai te deixar muito, mas muito satisfeito e muito fortalecido para o que virá adiante, para o que virá no caminho após. Também vai ser um lugar de crescimento e livramento. Finalizando aqui, o texto fala que o apóstolo Paulo, após um tempo, começou a pregar, começou a falar do Senhor Jesus, coisa que antes ele perseguia, agora ele estava falando do Senhor Jesus e da experiência que ele teve com Deus. Mas aquelas pessoas não estavam satisfeitas e começaram a perseguir ele. Então veio o livramento. Os discípulos que ali estavam em Damasco os colocaram num cesto e livraram ele da morte, porque aqueles que ali estavam queriam matá-lo. Meu amado, minha amada, além do horizonte, é um lugar onde você deve chegar. Além do horizonte, foi um lugar que o Senhor Jesus preparou para você. Não é como você sai, mas assim como você chega. O apóstolo Paulo saiu de uma forma em direção a Damasco e chegou completamente diferente lá. Ele era outra pessoa. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que ansiava por essa vida com Jesus. É assim que eu e você devemos ser. É assim que eu e você devemos buscar, estar atento à voz do Senhor, estar atento a esse encontro maravilhoso que Deus quer ter, que o Senhor Jesus quer ter com você. Escutar a sua voz, obedecer e chegar além. Querido, nós só vamos chegar além de nós mesmos através de Cristo, não através de nós. É através dele. Então eu queria fazer um convite. Eu queria fazer um convite a você hoje. Eu não sei como você está hoje, eu não sei quais são as suas condições. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se o Senhor Jesus colocou essa palavra em meu coração para ser boca dele, para a sua vida, ele quer ter um encontro contigo. Eu vou orar com você agora. Você que nunca teve um encontro com Deus, fecha os teus olhos e eu vou orar nesse momento por tua vida. Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és tão bom. Tu marcasse esse dia para ter um encontro comigo, um encontro com esse irmão que está aí, ó Pai Santo, do outro lado, escutando a Tua voz. Ó Pai Santo, abre a sua mente, abre o seu ouvido, que ele te receba nessa noite, no poder do nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha convencendo ele do pecado, dando-lhe, Senhor, a experiência de caminhar contigo. No nome de Jesus. Repita essas palavras comigo, irmão. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, eu entrego a minha vida por reconhecer a Tua voz e querer andar contigo. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, pelo Teu sangue derramado e por me perdoar de todo o pecado. Escreve o meu nome no livro da vida e esteja comigo pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Que coisa maravilhosa, querido. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia que você foi recebido com alegria no céu. A palavra fala que quando uma alma entrega a sua vida, há festa. E hoje tem festa do céu. Eu não tenho dúvida disso.
Mas eu também queria orar por você, que estava distante, que é familiarizado a caminhar ali com Jesus. Tem só a familiaridade. Vai à igreja, vai às células, mas nunca teve uma experiência verdadeira com Ele. Eu vou orar por você também. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã, que hoje, ó Pai Santo, quer ter uma experiência contigo. Ó Pai, quer ver brilhar a luz forte, quer te ver andando sobre as águas, mas ele quer ter uma experiência verdadeira e real contigo. Eu quero orar por esse irmão. Senhor, vai até ele, Senhor. Espírito Santo, vai até essa pessoa. Convence ela. Faz com que ela te enxergue. Faz com que ela realmente mude os seus atos e queira caminhar verdadeiramente obedecendo a tua palavra. Assim eu oro no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa, querido. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou com você hoje. Vai aparecer um número aqui embaixo. E esse número você pode ligar, você que entregou a sua vida a Jesus, você pode ligar para esse número, vão te atender, vão te dar uma palavra abençoadora. Você também que quer um conselho, quer saber algum conselho nosso, você também pode ligar para esse número e a gente vai ter a alegria de poder falar com você, de poder te receber no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora por vocês, por todos vocês. Querido, eu queria parabenizar você que hoje tirou esse tempo para louvar, para adorar, para estar conosco aqui. Eu também queria lembrar você, não esquece, entra no nosso canal do YouTube, nos marca lá, se inscreve, ativa o sininho, você vai receber palavras abençoadoras e vai ser tremendamente abençoado. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do nosso irmão, que pôde estar hoje aqui, escutando da tua palavra, escutando a tua voz. Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Divino Espírito Santo, seja com a vida de todos nós, da minha, da vida do nosso irmão, da nossa irmã que está nos escutando, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.